Olá, meus amigos, tudo bem? Nos encontramos aqui de novo. Meu nome é Reinaldo e essa é? Rafa, estamos juntos de novo para mais um vídeo sobre livro. E agora vamos falar sobre o segundo volume da Tempestade no Tempo. Vamos lá? Esse é o segundo volume. No vídeo anterior, nós já apresentamos a história do primeiro volume. Se você quiser voltar, vamos deixar na descrição, né, o link para vocês assistirem. E agora vamos à frente com a maravilhosa história de Viagem no Tempo no segundo volume. Mas não esqueça de deixar o like. E o que mais? Escrever, né, filha? Meus queridos amigos, agora sem mais delongas, vamos dar prosseguimento ao segundo volume do livro Tempestade no Tempo. Se você recorda o final do primeiro volume, Mark consegue estabilizar a Tempestade no Tempo a nível mundial. E isso faz com que ele seja reconhecido mundialmente, porque várias regiões do mundo voltam a entrar em contato umas com as outras por conta das ondas de rádio, e o nome dele se propaga pelo planeta como um herói, como um místico, como um Merlin moderno, um Merlin da atualidade. E ele descobre que esse mundo apocalíptico está devastado. Grandes regiões do planeta estão devastadas, pessoas desapareceram por conta da tempestade do tempo. A Europa está praticamente despovoada. Já na América existem pequenas comunidades, ao redor da comunidade de Mark, que agora tem 600 pessoas, existem 4 comunidades que trabalham em conjunto com ele. Os Hallenstads, TV Lost Shore, a comunidade de Bill Project e os Ryan. Mas eles sabem que existe um grande império que está em expansão, um império que vai do Alasca à América do Sul e está se aproximando da região onde eles moram. A imperatriz chama-se Paula Mirador, e ela tem o objetivo de integrar a América. E de fato, Paula Mirador chega de surpresa e em grande estilo. Uma grande comitiva com helicópteros, aviões, pousa naquela região onde eles moram, e Mark finalmente conhece a imperatriz. A intenção da imperatriz era cooptar Mark para seguir viagem com ela, porque ela acredita que Mark, sendo um herói reconhecido mundialmente, poderia ajudar nessa missão de reunir a América como um todo. Mark entra em contato com seu staff para tentar decidir se iria ou não seguir viagem com a imperatriz. A maioria é contra essa missão, mas em conversa com Porniasca ele decide seguir em frente. Mark segue então na comitiva de Paula Mirador, com Doc, um personagem novo nessa história que cuida da segurança da comunidade, e com o velhote experimental que participou da primeira experiência com Mark e agora faz parte da comunidade. Então ele segue na comitiva e vai conhecendo aos poucos a imperatriz. Em dado momento, Mark é colocado contra a parede. A imperatriz tem que tomar uma decisão que acaba por matar vários soldados e ela joga de uma certa forma isso nas costas de Mark, a responsabilidade. Mark descobre que existe uma frota de aeronaves guardada no hangar. Essas aeronaves eram de um tempo futuro. Então ele decide invadir aquela área, destrói as demais aeronaves e consegue fugir com uma. Assim ele encerra o pacto com a Paula Mirador e retorna à comunidade dele. A comunidade faz uma festa para Mark virando a noite e eles se preparam para o retorno de Paula, que provavelmente ia atacar a comunidade. Em uma posterior conversa com Porniasca, ele descobre que as experiências de Tempestade no Tempo estão progredindo cada vez mais. E Mark, durante todo esse tempo, tem praticado esse dom de lidar com a tempestade no tempo. Então Mark tem a ideia de iniciar um novo experimento e levar toda aquela comunidade para o futuro. Ele faz uma reunião e parte da comunidade decide permanecer no presente, mas outra parte topa participar dessa aventura, dessa experiência. Então chegou a hora da experiência. Mark reúne seu Gestalt e ele, como mônada, no centro daquela reunião, manda Porniasca acionar a máquina. E num passe de mágica, toda a comunidade é transportada para milênios no futuro. Ao chegar nessa temporalidade, eles não encontram presença humana. Doc entra no avião do futuro e decide escanear toda a área, mas não acha ninguém. Semanas depois, surge na comunidade um ser diferente, humanoide, chamado Obsidiante. O ser Obsidiante se apresenta a Mark e diz que tem estudado a comunidade para saber como eles chegaram nessa temporalidade, o que eles estão fazendo ali, qual é o projeto da comunidade e até mesmo se eles mereciam estar ali.
Mark trava diversos contatos com esse ser que aparece e desaparece em passe de mágica, parece até o mestre dos magos da Caverna do Dragão, até que esse ser decide dar uma chance a Mark. Ele disse que estava estudando Mark esse tempo todo para saber se Mark era digno de fazer parte da comunidade, do grupo deles. Então eles decidem levar Mark para outra região do espaço, porque lá vai acontecer uma reunião onde vão decidir se Mark e seu povo merecem continuar naquela temporalidade. Mark entra nessa nave que nem parece uma nave. É uma nave que as dimensões mudam conforme a necessidade. Quando Mark quer dormir, aquela área se reduz a um pequeno quarto. Quando ele está em reunião com o Obsidiante e com os outros, as dimensões aumentam. Quando eles querem ter um sentimento de que está no planeta Terra, para diminuir aquela sensação de solidão, ele se vê cercado de florestas. Então, parece um ambiente multidimensional. 3 dias depois, ele fica sabendo pelo Obsidiante que eles já chegaram ao novo planeta. Eles são recebidos por uma pequena comitiva de 4 indivíduos. São 4 seres diferentes um dos outros. E é assim que Mark descreve cada um deles. Vamos ver. Eram apenas 4 indivíduos, embora a minha primeira impressão ao vê-los tenha sido que se tratava de mais. Nenhum deles envergava qualquer espécie de roupa ou de adornos. À frente vinha um indivíduo que considerei como um indivíduo do sexo masculino, até que reparei que ele tinha uma espécie de saliência óssea ou crista com cerca de 7 centímetros de espessura colocada na nuca, descendo pela coluna vertebral até o meio das costas. Era mais alto que o Obsidiante. O que vinha a seguir era um indivíduo multicolorido, com zona de pele quase tão clara como a minha, misturadas com outras que eram vermelho ferrugem e outras que eram escuras como chocolate com leite. Esse tinha um aspecto menos humanoide, que parecia ser feminino e era da altura do Obsidiante. O terceiro era uma espécie de híbrido lula-caranguejo, com a bolsa de lula agarrada nas costas da parte caranguejo. E ele, ou ela, ou aquilo, entrou no quarto como que flutuando numa espécie de pedestal de cerca de 1 metro de altura. A minha impressão era de que o indivíduo devia pesar cerca de 50 quilos na Terra. E o quarto indivíduo era um humanoide negro de azeliche, com pernas muito finas, com cerca de 1 metro de altura, com o rosto carrancudo, não tendo mais cabelos que o Obsidiante. Enfim, eram seres totalmente diferentes, né? Bom, e aí Mark começa a travar conhecimento com esses seres, a entender um pouco mais dessa cultura que ele estava adentrando. Então Mark é levado para um ambiente, e nesse ambiente ele é questionado a respeito de umas imagens, umas cores, umas luzes que estavam sendo apresentadas a ele. E na hora ele diz que, é claro, isso é uma tempestade de névoa. Então, simplesmente os 4 indivíduos decidem sair e ir embora, agradecer a Mark por ter vindo àquele planeta, mas sai sem dar maiores respostas. Mark fica logo revoltado. Ora, o que é isso? Eu atravessei galáxias para chegar aqui e o teste é apenas uma pergunta? Então os indivíduos decidem responder a Mark. Ele diz que aquelas luzes que eles estavam vendo não eram tempestade de épocas. Eram imagens de rios, de fenômenos da natureza que nada dizem respeito à tempestade de época. Mas a intuição de Mark se nega a aceitar isso. Mark experienciou essas tempestades de época, eles sabem do que se trata. Então eles insistem para os 4 indivíduos que eles estavam errados, que eles estavam sendo influenciados por aspectos culturais, porque parece-me que aquela cultura que Mark estava visitando já tinha um longo conhecimento a respeito das tempestades de época e criou uma visão falsa, cegando-os de ver novas facetas, novas situações a respeito da tempestade de época. E esse era o diferencial de Mark naquele tempo. Era por isso que ele estava ali, porque ele veio de uma outra época, ele estabeleceu um conhecimento a respeito da tempestade de época diferente daquela cultura, e aquela cultura estava sendo preconceituosa, estava sendo obtusa em relação às qualidades de Mark. Inclusive, Mark sugere que eles investiguem se a teoria dele está correta ou não.
e eles se prontificam a esperar mais uns dias para investigar toda essa situação. Mark está certo que os conhecimentos próprios que ele adquiriu a respeito da tempestade no tempo, os seres então decidem apoiar Mark, esticar mais um tempo, para que analisem melhor aquela situação e de repente chegar a uma nova conclusão. Vai ser o diferencial para que o trabalho em conjunto, junto àquela comunidade, consiga ter um entendimento maior a respeito das variações do tempo. Aparentemente, Mark foi muito persuasivo, porque aquele povo decide dar uma chance a ele. No dia seguinte, ele começa a ser treinado para ser engenheiro do tempo. Porniaski, que estava com ele, inicia o mesmo treinamento. As máquinas injetam memórias de treinamento no cérebro de Mark e de Porniaski. Após a injeção daquela carga de informações em sua mente, em suas palavras, ele dizia que sentia a pressão daquilo tudo começar a quebrar-se em pedaços. E em seguida, bruscamente, a intenção que ele, há muito tempo, retinha veio em seu socorro. Subitamente, ele começou a defender-se, controlando a esmagadora perceptividade. Não tinha vindo a uma época tão afastada da sua época e do seu espaço para aprender coisas e acabar por se desintegrar no espasmo emocional. Então ele tentou se controlar, a reter aquela primeira impressão que a sua mente não era menor que o universo. Nosso herói, que a essa altura já tinha a habilidade de se projetar além do espaço e do tempo, consegue visualizar do espaço a estrela daquele sistema solar que estava sendo utilizada para concentrar uma grande quantidade de energia e focar, tentando expandir as galáxias que estavam contraindo e reverter aquele processo. Mark tem a impressão de que aquele paliativo não vai resolver e mais cedo ou mais tarde aquela força vai se descontrolar e pôr em risco ainda mais o universo. Bom, como já podemos perceber, a estrutura que é utilizada para controlar as tempestades de época é a esfera conhecida hoje como esfera de Dyson. A esfera Dyson é uma estrutura avançada que os cientistas da atualidade acreditam que uma civilização avançada utiliza como fonte de energia. Então, nossos heróis são enviados novamente à Terra, mas não da mesma forma que o caminho de ida. Dessa vez, Mark e Porniaski projetaram-se mentalmente para a Terra e seus corpos seriam enviados depois. Porniaski acredita que aquela região onde eles estabilizaram a tempestade de tempo ainda estaria segura, mas Mark tem suas dúvidas. Enquanto Porniaski retorna à Terra, na projeção mental, Mark, desconfiado da estabilidade daquela região, continua passeando pelo espaço, tentando descobrir as fragilidades daquela estabilidade. Enfim, Mark retorna à Terra e assume seu corpo novamente, mas quando vê a sua comunidade comemorando o retorno de Porniaski em festa, ele decide ir embora. Ellie sente a presença dele e vai até a frente do palácio e questiona por que ele está indo embora novamente. Mas ela sabia a resposta. O destino dele era a tempestade de época. A missão da vida dele era a tempestade de época. E por mais que ele amasse Ellen, ele tinha a sensação de que não deveria ficar ali. Bom, a intuição de Mark o leva a ter certeza que a forma como os alienígenas estavam tratando a tempestade de época não era correta. Jagger consegue entender onde Mark quer chegar. No entanto, exige que Mark prove que ele está certo. Nosso herói chega à conclusão que a luta definitiva contra a tempestade de tempo está para chegar e que cabia a ele e unicamente a ele, com base na sua intuição, e arranjar um meio definitivo de estabilizar a tempestade no tempo de modo universal. É importante sempre observar essa abordagem filosófica que o autor faz em sua obra, pois o Mark entende que aquela tempestade que ocorre em nível universal tem tudo a ver com a tempestade interior de sua vida. Quando ele percebe que a vida dele foi enfrentar uma tempestade interior, no que diz respeito aos seus relacionamentos, o relacionamento com a sua mãe, que foi interrompido porque ele foi abandonado por ela, e ele ter se fechado para se relacionar com as pessoas, ele percebe que ele vive numa tempestade e que a solução para resolver
a tempestade no tempo em ordem universal seria ele trabalhar a tempestade interior que ele tem. E ele sabe que para isso ele tem que ir para fora de si. E ele também entende que para trabalhar essa tempestade no tempo, ele tem que ir para fora, para além do universo. Então ele arrisca uma manobra perigosa. Ele usa a esfera de Dyson, aquela objetiva da esfera de Dyson, para se lançar fora do espaço, fora do nosso universo. Ele toma essa decisão sem consultar os outros alienígenas. Nessa altura do campeonato, ele tem uma conexão mental com Ellen, parte até do emocional, da relação, do amor que eles têm um pelo outro. E Ellen, o tempo todo, está se comunicando com ele. Diz que depois que passou o momento de dor, ela passou a entender por que ele optou por fazer aquilo, sabe que ele está tentando salvar a humanidade. Essa conversa toda é travada a nível mental, porque ele está no espaço, a mente dele está lançada no espaço, e ele tem esse contato com ela no nível mental. E para sua surpresa, quem também aparece nessa conversa, nesse diálogo, é o Sunday. O leopardo se transformou no esquema mental de Mark, mas o próprio Mark não tinha essa consciência. Ele começa a ter uma relação mental com aquele animal que morreu no final do primeiro volume, e ele pôde ter um contato com o animal. Então Mark se lança naquela missão. Ele vai para a esfera e se energiza lançando além do universo. Ele vai para os limites do universo e entra numa nova realidade, num novo universo. Ele estuda aquela nova realidade e consegue lançar uma mensagem para aquele povo. O povo que ele nem sabe qual é. E fica por ali, pairando naquele espaço sem saber o que fazer, naquela escuridão. Tempos depois, ele consegue voltar ao corpo. Aparentemente, no momento que ele se lançou mentalmente para ir para aquele universo, Drager foi rápido o suficiente para conseguir segurar parte daquele esquema mental e trazer de volta para o corpo de Mark. Então Mark entende que ele não foi completamente para aquele universo, e sim uma parte dele. São conceitos meio complicados de se entender, mas basicamente é isso. Então o Drager informa que a missão de Mark surtiu efeito, que houve uma resposta do universo paralelo, e com essa resposta eles conseguiram encontrar um meio de cada um fazer a sua parte e reequilibrar o universo. Na verdade, o que os nossos alienígenas estavam fazendo era destruir o universo de lá, porque eles estavam sugando a energia daquele universo. E isso só complicou mais a situação. Graças a Mark, esse equilíbrio pôde ser restaurado. E para Mark, aquela situação foi ainda mais especial, porque além da tempestade de épocas exterior está controlada, a sua própria tempestade interior foi apaziguada, porque finalmente ele consegue romper aquelas barreiras e de fato consegue se lançar ao amor, e recebe uma notícia final de Drager. Como em seu esquema mental ele tinha toda a configuração daquele leopardo, o Drager ia usar aquilo para trazer o Sunday de volta. E foi o que ele fez. A última cena do livro é o contato do leopardo com o Mark novamente. E é assim que acaba o livro. Os nossos 3 heróis, a Ellen, o Mark e o leopardo, unidos novamente para sempre. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa saga de Viagem no Tempo. E agora é com você, Rafa. Manda um beijinho pro pessoal. Até a próxima. Semana que vem a gente se encontra novamente, tá?